Olá, pessoal. De propósito, boa noite a todos. Vocês que já estão a postos aí, a gente sempre pede que você, por gentileza, acha interessante o bate-papo, manda para alguém esse link. A gente entende que o bate-papo de hoje ele é muito interessante, é uma temática dentro do de propósito, mas ele tem uma temática hoje que vai abordar uma questão sobre depressão pós-parto. De propósito, a gente quer fazer alguns agradecimentos às pessoas que já estão aqui no estúdio. O esposo da convidada, Anderson, está ali do outro lado, junto com o Matheus Falcone, e tem o Lorenzo, tem um Lorenzo que está por ali. Nós queremos aproveitar já e mandar um grande abraço para as pessoas que sempre estão aí, conectadas conosco. Tem uma pessoa especial lá em Portugal, Diva, Domingos, Cristina, pessoal lá do estado de Tocantins. Um abraço para a nossa família. Minha esposa que está aqui, né? Aqui em São Paulo, São José do Rio Preto, Darlene Tavares Pedro. Um grande abraço. E as câmeras agora focam direto lá para a nossa convidada desta noite, que é Rafaela Juste, né? Isso, Psicóloga. Ela tem uma especialidade aí em depressão pós-parto, né? Então, isso, depressão pós-parto, isso, psicanálise, né, na base da psicanálise, psicanálise e também análise corporal. análise corporal. Isso. Ok, então nós estamos sendo analisados, Falcone. Ai, ai. Quero aproveitar, pessoal, e mandar um abraço para duas pessoas que nunca perdem esse programa aqui, Adiel Pedro e Silvia Nunes. Queridos, a gente sempre traz um breve esclarecimento do objetivo desse programa chamado De Propósito. A Rafaela perguntou, mas como surgiu? Qual foi a ideia desse De Propósito? O propósito do programa é nós extrairmos lições que todos nós vivenciamos em algum momento das nossas vidas. Principalmente aquelas situações que parece que é um vento contrário que nos atinge, e às vezes ele é um período curto, às vezes ele é um período longo, mas de qualquer forma, quando esse vento passa, quando vem os ventos bons, quando passa a tempestade, nós tiramos uma lição. E é nesse sentido, nesse contexto, nessa essência, que nós sempre aprendemos com quem? Com o nosso convidado, né? Então, hoje, vou estar repetindo. A Rafaela Juste vai estar compartilhando e edificando as nossas vidas com aquilo que ela vivenciou e que ela venceu. E o mais importante de tudo, parece que ela passou por uma universidade, por uma prova, porque hoje ela trata muitas pessoas nessa situação que ela vivenciou, correto? Correto. É isso aí. Então, o objetivo do De Propósito, fica aí com a gente, ok? Se vocês quiserem enviar alguma pergunta, o Falcone vai estar ali passando para a gente e nós vamos estar respondendo. Se a gente não conseguir responder no ar, a doutora vai estar respondendo. Ela pega essas perguntas e entra direto e responde especificamente aí para você. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao José Carlos, ao Espaço Falcone, né? E agradecer a todos vocês que vão acompanhar essa conversa, esse bate-papo. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade Sim, e fica à vontade para perguntar. para as perguntas. Isso. Existe. Ah, tá. Ok? Beleza. A pessoa Rafaela, né, a esposa do Anderson, que vivenciou essa situação. Então,
Conta um pouco para nós como foi você vivenciar essa situação da depressão pós-parto. Quanto tempo demorou isso? Como você enfrentou? Houve alguém que te ajudou? Menciona para nós esse estado, primeiramente da pessoa, da mãe, Rafaela Juste, que vivenciou essa situação, que é uma situação, vamos dizer assim, é, ela tem crescido muito, não é isso? Uhum. Você que trata especificamente da situação, os números mostram que cada vez mais as mulheres têm vivenciado esse tipo de situação, é isso? Sim, com certeza. Eu quis muito engravidar, era uma vontade, um desejo muito grande. Demorou um tempinho, mais ou menos um ano, de quando quando a gente, na verdade, decidiu, eu e o Anderson. Sim, E aí engravidei, foi tudo certo, correu tudo bem durante a gravidez, curti bastante. sim, E claro, a gente cria muitas expectativas, né? Então acho que isso já é um ponto. Então a gente vai criando expectativas durante a gravidez. Ah, como vai ser o bebê? Como vai ser quando nascer? sim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai Vai ser ser parto assim. normal, vai ser cesárea. Isso. Até o parto ali foi tranquilo, né? Sim, Foi conforme eu tinha pensado. Claro, ele nasceu um pouquinho. A gente tinha marcado a data da cesárea e ele resolveu vir um pouquinho antes, uma semana antes, mas foi tranquilo. o período É, da gravidez, tudo certinho. tudo. Nenhuma situação, Não, tudo bem, normal. bem tranquilo, assim. Foi curtir bastante, não teve nenhuma intercorrência de médica, assim, bem, bem tranquilo. Aham. Aí ele resolveu nascer um pouquinho antes. Era para ele nascer, na verdade, tinha marcado para ele nascer 26 de junho. E ele resolveu vir no feriado de Corpus Christi, dia 20 de junho. Corpus Christi, Sim. no dia 20 de junho. Aí, claro, foi uma surpresa pra gente, né? A gente não estava assim, Aguardando. esperando naquele momento. Claro, sabia que poderia nascer a qualquer momento. Só que a gente estava esperando meus pais vir, né? Sim, para estar Porque a ali. gente estava em Porto Alegre, longe da família, então era só eu, o Anderson, alguns amigos que a gente tinha lá, tem lá, e, e aí a gente estava esperando esse suporte, né, dos Sim. pais. E ele resolveu não esperar, não, eu vou vir, vou estrear e vocês que se virem. E aí ele nasceu, graças a Deus, bem de saúde, tudo bem, né, correu tudo bem, o parto, o nascimento. É, e aí começou a vir as novas experiências. Sim, sim, Né? sim. Então, o primeiro filho, a gente acha que sabe muita coisa. Ah, porque eu adoro bebê, sempre gostei muito de criança. Aquela que quando os primos nasciam, ia para casa Sim, lá sim, daquele ajudar, suporte. ficava alguns dias, e adorava dar banho, e adorava fazer dormir. Achava que sabia Sim. ser mãe, né? Ia tirar de letra, né? Não, sei tudo, né? Imagina. Aí vem um serzinho abençoado de luz, Sim. maravilhoso, mas com todos os desafios também, né? Então, foi esse primeiro momento, acho que foi o primeiro momento de impacto de estar sem esse apoio, sem essa rede de apoio. Tinha o meu marido e Aham. alguns amigos lá que nos apoiaram bastante, deram esse suporte para a gente, foi fundamental. Sim. Mas esse suporte, ele acontece, assim, eles ficam por alguns dias e depois vão embora. Isso, Não é isso? isso. Eles ficam ali um tempo. A gente teve alguns amigos, a Michelle, o Christian, Fundamentais. fundamentais. Dona Maria, mãe do Christian, que já era uma pessoa mais de idade, tinha mais experiência, tinha tido filho e tudo Sim. mais. Né? Então, assim, deram um suporte de. Porque assim, né? A gente vai para casa com o bebê, então o filho é teu, tá Sim. liberado. Aí você chega em casa, me E lembro agora? O que que eu faço? me lembro do primeiro banho que a gente foi dar nele em casa. Ai, vamos lá, né? Vamos dar banho. Tirar a roupinha da criança. Eu não sei se a água não estava na Sim. temperatura certa, não sei. Era um choreiro que eu falava, meu, eu vou matar a criança, meu Deus do céu. E aí a gente já se desespera. E, claro, também tem toda uma questão, né, José Carlos, hormonal, porque é uma avalanche de hormônios, assim, né? Quando você ganha a criança. Aham.
E também uma questão de aprendizado, porque tem uma ideia de que nasce um bebê e a mãe nasceu. Não, Sim. a mãe está nascendo junto com a criança. Então, essa mãe vai sendo construída. A gente vai aprendendo a ser mãe. Não é nasceu, engravidou, nasceu o bebê, você já é mãe. Não. Cuidar de sobrinhos naquele pequeno momento é uma experiência. Ter o seu próprio filho é uma outra experiência. Completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Porque é 24 horas e é você, né? Você que é responsável por aquele serzinho. E é também uma criança única, porque cada criança, cada bebê é único, né? Então, pode ter 10 filhos, um vai ser sempre diferente do outro. Diferente do outro. Isso. E aí, bom, foram se passando os dias, né? Meus pais chegaram depois de uma semana ali, na data que era para o Lourenço ter nascido. Chegou e o bebê já tinha nascido. Na nossa data, mas tudo tem um propósito. Sim, né? sim. Então, ele nasceu na data que ele escolheu e que era para ele nascer, realmente. Né? Não a data que eu tinha escolhido, que a gente tinha escolhido. E foram se passando os dias, meus pais chegaram lá para nos dar esse suporte, esse apoio. Só que foram dias assim bem intensos, bem difíceis, porque ele era uma criança que chorava muito. Muitas cólicas? Eu não... Olha... Ninguém sabe o mistério. Por que esse menino chorava? Não. A gente imagina que seja cólicas, porque fome a gente procurava ali, ele vivia mamando. Sim. Trocar e tudo mais. Mas, assim, a gente dava remédio, dava tudo e era, assim, direto. Chorar era de noite, tem a privação do sono, tem a mudança de rotina, muitas coisas que também vão sobrecarregando. Somatizando. Tudo isso. Tudo isso. Algo que vocês estão... algo que é tão esperado, algo que é tão desejado, mas quando vocês olham para a realidade, é outra realidade. Porque, querendo ou não, essa realidade, esse presente, ele agora mexe com vocês dois. A gente pode observar que primeiro já existe uma circunstância, vamos dizer assim, de emocional, de adaptação aonde vocês estão aonde? Lá. Principalmente para você. Isso. Uma cidade distante. Para o Anderson não, né? Porque ele era de lá? Não, ele é do Paraná, mas ele já estava bem mais acostumado porque ele saiu de casa 14 anos, por aí, bem cedo. E vivia, né, mudando, ele mudou bastante de lugares, então ele já estava mais adaptado. Sim. Eu também, assim, estava adaptada à cidade, mas nesse momento da vida, né, onde a gente ganhou um bebê ali, eu senti falta, assim, né, mas... Sentiu falta de pessoas ali, de um daquelas apoio, pessoas. Isso. Claro que a gente ainda teve, porque tem muita gente que não tem, né? Não tem. E mesmo a família perto não tem. Eu tive a sorte, a oportunidade de ter os amigos que nesse primeiro momento nos ajudaram. Sim. Depois meus pais vieram, ficaram acho que quase 15 dias. E depois a minha sogra também veio e ficou um mês ali com a gente. Uau! E se não fosse eles também, eu não sei o que a gente teria feito, porque o Lorenzo, né, demandou bastante, assim, ele era o tempo todo, ele mesmo no colo ele chorava, ele não se aquietava, assim, ele dormia pouco, bem pouco. Para eu dormir, a minha sogra ou quem tivesse ali, meus pais, tinham que ficar com ele no colo, com ele dormindo no colo. E aí, quando ele acordava, eles me levavam lá para mamar, né, e tudo mais. Mas foi bem diferente do que eu tinha pensado, das minhas expectativas. Do que você tinha sonhado. Isso. Me conta pra gente como você começou a entrar nesse período ou nesse ciclo, nessa frequência, quando você começa a observar. Conta pra gente quando você começou a vivenciar aquilo que tem algo estranho.
Eu acho que um dos primeiros sinais foi assim, eu me sentia muito perdida. Comecei a sentir bagunçada. Aham. Era uma bagunça tão grande que às vezes tinha um tempinho assim, ele tá dormindo. Eu ficava, eu tomo banho, eu como, eu durmo, O que que eu eu quero faço? fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer nada. Aí eu vou dormir, mas eu não conseguia dormir. Então eu deitava para dormir, mas eu não conseguia relaxar, a cabeça não parava, o pensamento não parava. Então era um pensamento atrás do outro, assim. Uh, eu ia arrumar alguma coisa, por exemplo, no quarto, porque com um bebê pequeno, né, vira aquela Sim. bagunça. Aham. Sabe quando você tá tão perdida que você tira uma coisa daqui, põe ali, mas não consegue se organizar. Acho que a bagunça interna era tão grande que acabava indo para o externo. Naquele período você já clinicava? Eu cliniquei, eu estava um tempinho parada quando eu engravidei, ali eu não estava clinicando nesse momento. Aham. E porque eu queria curtir mesmo a gravidez, queria curtir o bebê, que foi tão esperado, tão desejado. Ah, Então eu não estava clinicando também nesse momento. Mas eu comecei, um dos primeiros sinais que eu comecei a perceber que estava diferente foi esse, porque eu não era assim, né? Eu sempre fui muito organizada, é, conseguia dormir tranquilo. Claro, tirando aquela parte esperada de quando você tem um bebê, de que lógico que vai mexer com o teu sono. sim. Mas mesmo quando ele estava dormindo, quando eu tinha um tempo, aí você já começa a perceber os sintomas de, né, não, peraí, isso não tá normal, Aham. né? Porque quando ele estava dormindo ou quando ele estava com alguém, mesmo assim eu não conseguia relaxar, eu não conseguia descansar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia É um estado sempre de alerta, mas isso. esse estado de alerta é muito mais direcionado para o bebê, o que que pode acontecer com ele, ou é mais para você, meu Deus, que bagunça é essa que está acontecendo? Como é isso? Eu acho que para os dois. Para os dois. Tinha a parte. Na verdade, para os três, né? Porque também tem um Exatamente. ser lá, chamado Anderson, que Isso, também estava envolvido dentro dessa questão com certeza. E que eu também me preocupava muito, porque com ele. eu pensava, nossa, ele não está dormindo, amanhã ele tem que trabalhar, como é que ele vai trabalhar? Não dormiu direito. Tudo isso eu ficava na minha mente. E aí eu não conseguia relaxar, né? Eu ficava pensando no bebê, meu Deus, por que que tá chorando tanto? O que que tá acontecendo? Né? O A gente esposo. está fazendo de tudo e esse bebê não para de chorar, será que tem alguma coisa errada? O Quanto que tempo que demorou isso? o, Essa questão do bebê chorando, chorando, chorando. olha, o Lorenzo foi melhorar o choro depois dos 3 meses. 3 meses? Depois dos 3 meses, que ele foi começar a melhorar um pouco o Dá uma choro. diminuída. Aí já dormia um pouquinho melhor, né? Com a gente, sempre com a gente no quarto. Aí, quando tava grávida, montei o quartinho, coisa mais Sim. linda, tudo. Eu e o meu marido pensamos em cada detalhe. Ai, porque o berço, porque isso, porque aquilo. Nunca dormi no quarto dele, né? Nesse período, assim, de bebê. Não, mal dormia. Então, quebras de expectativas. Sim. E aí era isso, assim, sabe? Então era com o bebê também a preocupação de por que tá chorando tanto? Eu não sou uma, não tô sendo uma mãe suficiente, né? Não tô atendendo porque aí vinha, será que ele tá com fome? É o leite que não tá sendo mãe de primeira viagem, Sim. né? Aí levava no médico, falava com médica, e ia em consulta e nada resolvia, assim, sabe? Então acho que também tinha um pouco de talvez. Porque é uma ligação ali, né? Você, a mãe e o bebê. Um Então, acho período de que. adaptação muito difícil. Eu acho que. Ele mamava normal. Sim, ele mamava. Ele mamava muito rápido, assim, então a gente também. Eu ficava pensando, nossa, será que tá. Né? Machucou bastante o seio também. Então, isso era uma outra coisa que Meu demandou muito de Deus, mim quantos detalhes. e que vai somatizando, como você Vai bem colocou somatizando ali. tudo isso. Isso. Ahn, Rafaela, qual foi o momento crucial da questão da depressão para você ou para vocês? Acho que foi um momento que eu estava bem, comecei a ficar muito irritada,
né? Comecei a não... Privação de sono, não Aham. conseguia dormir, comecei a ficar muito irritada, comecei... não, a higiene pessoal, assim, sabe? Tomar banho, essas coisas já não queria Não muito, queria. sabe? Não tinha muita vontade. É, com o Lorenzo também, parece que a relação com ele, assim, não estava muito legal, sabe? Assim, eu não estava conseguindo criar um Se vínculo com ele. aproximar, a conexão com ele não era uma conexão, vamos dizer assim, é, justa, ajustada, aquela coisa de pegar o Isso. bebê e ele ficar com você e sentir bem. Na verdade, ele ficava. Eu ficava. Também tinha isso. Eu acho que eu também queria dar conta o tempo todo, então eu me cobrava muito. E aí eram outras coisas que vão se somando, né? Porque eu me cobrava, não, eu tenho que ser uma mãe boa o tempo todo, eu tenho que estar Aham. com ele o tempo todo, eu tenho que atender ele o tempo todo. Então eu fui ficando muito cansada, muito estressada. Eu só ficava ali, né, naquele ambiente, não saía para fazer. Claro, ele tinha recém-nascido, mas Deixa eu interromper você, porque está me vindo, claro. tá, me vindo aqui agora um raciocínio, calculando. Nós estamos falando de uma psicóloga, uma pessoa que estuda o comportamento do ser humano, uma pessoa que clinicava já antes da sua gravidez. Sim. E aí agora nós vemos uma pessoa com este perfil, estudada, vivenciando uma situação, vamos dizer assim, uma situação em que ela, por muitas vezes, aconselha e trata as outras pessoas. Uhum. O que nos salta agora é que podcast passado foi comentado algo que me tocou muito sobre a questão do, do controle do criador, do controle de algo que não está nas nossas mãos. Porque quando a gente analisa, para vocês que planejaram tudo certinho, então já é um susto ele ter vindo antes. Aí um outro comportamento do bebê que também não está dentro daquilo que vocês aguardavam, então bagunça tudo. E aí uma outra circunstância que é você vivenciar essa situação, esse desconforto, uma depressão. Então assim, a gente observa que nós como seres humanos, por mais que nós sejamos organizados, chega um momento em nossas vidas que parece que a gente perde o controle daquela circunstância. Sim? Sim. E será que a gente tem esse controle? A pergunta Uau! é, né? Será que a gente tem, de fato, o controle das coisas, de tudo? Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados. Aí chegou a essência. E aí é a pergunta que eu ia fazer para você, Rafaela. Então, qual é então o que a gente extrai, o que você extrai e compartilha com a gente agora? Qual é a lição? É, tem se ouvido muito que em circunstâncias como essa, o criador, ele é pedagógico em circunstâncias como essa. Como assim? Permite, às vezes, os seus filhos vivenciarem situações, porque nessas situações é, ele quer nos ensinar algo, ou às vezes ele quer nos dar uma lição. E não é aquela questão de eu vou castigar você, não é isso. Mas o Uhum. bom de tudo isso, que depois a gente vê o resultado na sua facilidade hoje, vamos dizer assim, em tratar especificamente essa situação que você, como psicóloga, você viveu. Não é Uhum. isso? Sim. Qual é o aprendizado? É, um deles é Um esse que a deles. gente não tem realmente o controle de tudo o tempo todo. A gente aprender que nem tudo a gente vai ser uma. Assim, a gente faz escolhas, né? Mas nem tudo está no nosso controle. Então, assim, por exemplo,
Isso serve para o casamento também? Claro, para tudo, né? Para o casamento, para a profissão, Sim. para tudo, na verdade. Então, a gente precisa aprender, primeiro se conhecer, Primeiro se conhecer. né? Saber como a gente funciona, o que funciona para a gente, porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, vai Sim. funcionar para você, né? Porque nós somos diferentes, Sim. algumas coisas temos em comum. Indivíduos. Isso. Tem outro no mundo igual a nós, né? Não. E cada um tem a sua história, cada um tem a sua. Cada um Né? tem a sua história. Exatamente. Então, primeiro você se conhecer. Também tem a questão da aceitação, já é uma outra questão. Aceitação da sua identidade, de quem é você, de onde você nasceu, das suas características, é isso? E do que você está passando. E do que. Uau! E da aceitação daquilo que você está passando. Exatamente. Isso deixa as questões mais leves? Sim, deixa mais leve, né? Porque quando a gente aceita, a gente para de bater de frente, a gente para de ficar brigando, essa energia que a gente ficava usando para bater de frente, para ficar brigando, a gente vai usar a nosso favor. Tem um código. Para você que está nos assistindo, o que você tem se debatido ultimamente? O que você tem batido de frente? O que muitas vezes você tem falado, mas por que comigo? Por que isso? A Rafaela acabou de concluir. Tem um ensinamento nessas coisas. Quando a gente aceita a circunstância, fica mais fácil? Fica mais fácil. Não quer dizer que aceitar, por exemplo, assim, né? Eu estava lá num momento depressivo. Então não quer dizer que eu vou aceitar esse momento que eu estou passando, não vou fazer mais nada, vou ficar lá eternamente depressivo. Não é nesse sentido. Não é isso, né? Sim. Eu vou aceitar que eu estou passando um momento, que também é muito importante, isso não é o resto da vida, ou não precisa necessariamente. Vai passar. Mas nesse momento, eu preciso aceitar que eu não estou bem, que eu preciso de cuidados, que eu preciso de ajuda, que eu preciso das outras pessoas, que eu preciso olhar para mim, que eu preciso entender o que eu estou passando. E aí é onde a gente foi buscar também terapia. Eu fui buscar terapia. Você foi buscar uma terapia. Né? Fui, porque nós psicólogos devemos fazer também terapia, para primeiro a gente estar bem e depois cuidar do outro. Cuidar das outras pessoas. Outro ensinamento, um grande ensinamento que a maternidade me trouxe. Eu tenho que estar bem. Como é que eu queria dar conta de tudo, do meu filho, da minha casa, do que eu fazia antes, se eu não estava bem? Eu não ia dar conta. Um outro ensinamento. Esse ensinamento de que primeiro eu preciso estar bem, eu também preciso cuidar de mim para depois cuidar do outro, cuidar da minha profissão, cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, do meu marido, enfim. Então eu preciso olhar para mim. Eu acho que nesse momento, agora pensando, eu não estava olhando para mim. Eu estava olhando para todo mundo, menos para mim. E eu não estava aceitando no começo, lá no início, que eu precisava de ajuda, né? Que eu precisava do meu pai, da minha mãe, do meu marido, das pessoas ali. Eu queria dar conta de tudo sozinha. Então também essa circunstância, ela clarifica para você que como uma mensagem que você precisa de ajuda, você precisa de cuidados, você precisa também entender que você é uma ser humana. Isso. Aquela que sempre ajuda, aquela que sempre está ali, seja com o marido, ou com o filho, com os pais, com os pacientes, né? Aquela que sempre está ajudando o outro, também precisa de cuidado, também precisa aceitar ser cuidada. Então, acho que esse foi um ensinamento muito, muito profundo que eu tive, né? Nessa passagem, desse momento. Um desses. Tem mais outro ensinamento que você muitas vezes aconselha pela própria vivência os seus pacientes? O autocuidado, pegando um gancho nisso que eu estava falando agora, né? De entender que muitas vezes a gente precisa fazer as coisas
pela gente. Então a gente precisa de um tempo, eu preciso de um tempo para mim, né? Então hoje eu Olha não. o código aí, olha o código que você está acabando de soltar. Tem um mandamento bíblico que diz que nós devemos amar quem? Amar o próximo como? Como a ti mesmo. Mas muitos de nós, Como a si mesmo, né? queremos primeiro fazer lá e esquecemos de nós. Então, Isso. também dentro dessa somatória tem esse aprendizado. Com certeza, né? Entender que o outro não é mais importante, você não é mais importante, nós somos iguais, Sim. né? Mas a gente precisa, para amar o outro, a gente precisa amar a gente também. Você entende que precisava disso? Precisava desse momento para você ter esse olhar para dentro de você? Sim. Você acha que sim? Aí vem a polêmica, tanto para quem está nos assistindo, a pergunta polêmica sobre o texto que o Matheus Falcone vai nos lembrar, se é Romanos 8:28, é isso mesmo? Todas as coisas. Romanos 8, porque todas as coisas concorrem para o bem, cooperam. Algumas versões diz concorre ou cooperam. Beleza, todas as coisas cooperam. Fica melhor essa colocação. Todas as coisas conjuntamente. Som aqui para a audiência ouvir aqui, ó. Todas as coisas contribuem juntamente. Porque algumas versões falam que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E esse juntamente, ele significa muito. Porque ele significa que todas as coisas, tanto elas boas quanto elas ruins. Então, esse versículo é o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida, caminhada de fé. Entendeu? E ele não anda sozinho, né? Porque se ele não tiver com 29 também, ele não tem significado nenhum. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 28 e 29. Obrigado, Falcone. Obrigado, hein? A pergunta é: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Aí ele colocou novamente aí. Então, na sua opinião, depois de tudo isso que nós conversamos, a expectativa está com o nosso público nos acompanhando. Você concorda com com esta palavra, com esse dizer? Concordo. Concorda? Eu penso que nós somos feitos, o nosso ser, né? A nossa história, nós somos tudo aquilo que a gente viveu. Tanto as coisas boas quanto as coisas não, que a gente considera que não quando a gente está passando, que não são boas. Mas que depois que a gente passa, a gente pode tirar coisas boas das situações difíceis, ruins. Então, nós somos o resultado de tudo que nós vivemos. Nós somos o resultado de tudo que nós vivemos. Fala para aquela câmera ali, por gentileza, com autoridade de uma psicóloga, de uma pessoa, não só como uma psicóloga, de uma ser humano, por favor. Eu, você, sim, e todos vocês, todos nós somos resultados de tudo aquilo que nós vivemos, de todas as nossas experiências. Por isso, a gente não deve odiar aquilo que a gente... Ou rejeitar. Ou rejeitar, né? Aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente está vivendo. A gente precisa aceitar. E aceitar não significa necessariamente ficar passivo, né? Eu aceito e não vou fazer mais nada. Não, eu aceito, eu entendo o que eu estou vivendo e eu vou buscar as melhores estratégias e vou entender aquilo que vai funcionar melhor para mim e vai me ajudar a passar por esse momento. Uau!
quando você estava dizendo, por o período depressivo que eu passei, quando uma psicóloga na clínica, ela estava na clínica, ela concluiu, José Carlos, todas essas características, que foi um bate-papo, não foi uma consulta. Ela disse assim, de fato, você está passando por um período de depressão, tá? Então, naquele primeiro momento, depressão? Não. Isso não, eu não aceito isso, não. Eu não aceito isso, não, de forma alguma. Só que, como você mesmo disse, quando você aceita, muitas vezes, a gente fala agora especificamente de pessoas cristãs que vivenciam essa situação, então, para ele passar por uma circunstância como essa, o fato de ela dizer ou viver uma vida que tem comunhão com o Criador, ela fala assim, não, essas coisas não podem acontecer comigo. Uhum. Mas essas coisas também acontecem com aqueles que têm estreita comunhão com o Criador. Não é isso? A partir do momento que eu falei, cara, realmente eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que aceitar que realmente eu estou vivenciando essa situação e eu preciso me cuidar. Foi aí, a partir desse momento, que as crises, elas vêm e não é fácil você administrar aquilo ali. E falei, não, eu preciso procurar ajuda. Né? Uma das pessoas aqui que foi, vamos dizer assim, âncora, geralmente é a esposa ou o esposo, assim como foi o Anderson, né? Nesse momento difícil que você passou. Com certeza. Geralmente a gente não passa só, né? Não. Tem casos e casos. Eu Sim. tive a oportunidade, a sorte de não passar sozinha. Sim. Né? Então, tive o Anderson, ao qual eu agradeço muito, meus pais, minha sogra, meu sogro. Aquele apoio. A minha rede, eu tive uma rede de apoio. Sim. Foi mais fácil? Com certeza, né? Porque eu nem consigo imaginar passar por tudo isso sozinha. Claro que muitos momentos a gente se sente sozinho, não que a gente esteja, mas a gente se sente. A pessoa depressiva se sente sozinha. E aí é importante a gente entender também que o ser humano é um ser integral. Então ele não é só o físico, só o emocional, só o espiritual. Ele é uma soma de tudo isso. Então, quando a gente pensa em ajuda, a gente precisa buscar ajuda de todas as formas possíveis. Então, ajuda espiritual, independente da religião. Sim. Ajuda com profissionais ali, médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, enfim, dependendo do caso de cada um. Sim. As pessoas, né, a nossa rede de apoio ali. Então, tudo isso faz muita diferença nesse momento. Nesse né? contexto. Nesse momento depressivo, para a pessoa depressiva, para a pessoa que está passando esse momento. E quando você falou ali, né, também que deu teu testemunho agora, né, desse momento depressivo que você estava passando e que você não aceitava, porque tem muito julgamento, não só dos outros, mas nosso também, né? Como? Isso aí é frescura. Não, depressão não é frescura. Depressão não é uma coisinha, uma coisa que a pessoa escolhe, né? Tá passando porque quer, porque não tem vontade de sair disso. Não, depressão é uma doença e precisa ser tratada de todas as formas possíveis. Nessas três vertentes, né? Corpo, alma e espírito. Quando você começou a reagir, lógico, tem um remédio, quimicamente ele vai agir, mas você precisa fazer a sua parte. Como você enfrentou a questão, tem a questão espiritual, tem a questão da medicação que precisa, e quando você começou a entrar para essa questão
de atividade física? Teve que fazer naquele período ou não foi necessário? O que você fez, na verdade? Qual foi o conjunto das coisas que você colocou em prática? Meditação? Na verdade, eu fui fazendo conforme fui ajustando a minha rotina. Sim. Né? Então, terapia, um pouco de medicação, pouco tempo medicação. de medicação. E comecei a, por exemplo, fazer algumas caminhadas. Aí eu levava o Lorenzo para dar uma voltinha e já fazia um exercício físico. Né? Comecei a entender e tentar soltar um pouco o controle das coisas. Então, assim, eu não vou dar conta de tudo nesse momento. Estabelecer prioridades. Então, quais vão ser as minhas prioridades nesse momento? O meu filho, eu, né, meu marido ali, e o resto eu vou fazer conforme dá. Então, por exemplo, tem que limpar a casa. Quando eu já não estava mais, a minha sogra tinha ido embora, meus pais, tudo mais, a gente contratou uma pessoa, né, para nos ajudar, cada 15 dias, e depois a gente ia mantendo. O Anderson ajudava. Chegava, tinha uma louça, não deu tempo de lavar, ele lavava. Sim. Ele chegava, ficava com o Lorenzo para eu tomar um banho. Tomava um banho mais demorado, comecei a tomar um banho mais demorado. São ações de autocuidado, né, que vai nos ajudando e nos fortalecendo. Então, eu tô tomando um banho mais demorado, eu tô dormindo um pouquinho melhor, eu tô saindo para fazer alguma coisa. Ainda que seja pouco. Vou caminhar, vou no mercado, sair um pouquinho, ficar só comigo. Já ajuda. Já ajuda. O conjunto dessas ações já começam a fazer a diferença. Uma pergunta, por gentileza. Existe muita diferença da depressão pós-parto para uma depressão normal? No sentido geral? Não. Não tem. Os sintomas são basicamente os mesmos, né? Irritabilidade, questões com sono, afeta o sono, alimentação, apetite, isso. Libido. Tudo isso envolve. Sentimentos de culpa, tristeza profunda. Choro, né? A perda de vontade, de interesse nas atividades diárias que você fazia antes. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Só que na depressão pós-parto, tem mais a questão dos hormônios que estão à flor da pele, né? Porque você tem a questão física mais ainda ativa, que mexe ainda mais com os neurotransmissores e tudo mais, né? Os hormônios. E tem um bebê ali, né? Que agora também depende de você, também você tem que cuidar. Tem a privação de sono, porque o bebê chora e etc. Né? Então, tem essas diferenças ali. Mas, quando você tem o bebê, também a questão da profissional acaba também afetando ali e tudo mais, né? Muda a relação com teu marido, com o casamento, tudo mais. Então, isso, na depressão pós-parto, tem um pouquinho essas coisas a mais, vamos dizer assim. Né? Mas, em geral, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que você tem a dizer disso que você viveu, disso que você guarda como uma experiência, disso que você aprendeu dentro da situação? A síntese disso, você pode resumir para o nosso público, olhando ali para aquela câmera, o que você hoje, como mãe, a Rafaela Juste, ela falaria principalmente para as mães, mas também homens que estão vivenciando circunstâncias como depressão? Que você primeiro aceite, primeiro olhe para você, olhe para a situação, pare de se julgar, entenda, aceite, e que você tente tirar aprendizados disso, que você busque as ajudas que forem necessárias,
e que você aceite ser ajudado, porque muitas vezes a gente busca ajuda, mas não está tão aberto assim para essas ajudas. Então, a gente entender que a gente precisa dessas ajudas e que vai passar. Independente do tempo que durar, independente do que você está vivendo. Isso era uma coisa que eu ouvia muito quando eu estava nesse período. Sim. E que eu também falava muito, né? Falo muito para meus pacientes, vai passar, mas às vezes quando a gente está dentro da situação, naquele momento, parece que não vai passar nunca. E passa. Né? Tudo passa. Então, você se conhecer também é muito importante, porque quando você se conhece, você consegue entender, isso aqui funciona para mim. Por exemplo, para mim funciona caminhar. Para outra pessoa, de repente, não faz sentido meditar. Entende? Então, quando o meu você... sentido foi, a meditação foi parte daquilo que me levantou. A meditação e atividade física e alimentação foram 3 coisas muito... A meditação, existe várias vertentes da meditação. Então, só que a vertente foi a meditação bíblica. Me ajudou fora do comum. Isso, porque você se permitiu se conhecer, né? Porque se você... E experimentar. Porque se a gente também não experimentar... Né? Como é que eu vou saber se alguma coisa me faz bem ou não me faz bem se eu não experimentar? Preciso estar aberto. Eu não gosto de tomate. Tá, você já experimentou o tomate? Não, nunca experimentei. Então como é que você sabe que você não gosta? Né? Não sabe, é um pré-julgamento que não só as pessoas fazem, as pessoas de fora, mas a gente faz com a gente mesmo e com os outros. Então, a gente aprender a tentar não fazer esse pré-julgamento. A gente pode ter um julgamento sobre as coisas, desde que a gente experimente, desde que a gente saiba o que a gente está falando. Né? Não, tudo bem, você pode não... Eu dei o exemplo ali, né, do tomate. Você pode não gostar do tomate, não tem problema nenhum. Mas desde que você tenha experimentado, que você... Não, eu experimentei e realmente não gostei. Ok, vamos procurar outras coisas que você gosta. Ok. Me permita para uma pergunta, JC Dias. Boa noite, queria saber da psicóloga Rafaela Juste qual o limite da depressão pós-parto para não se tornar uma psicose pós-parto? Uma psicose. A psicose é quando a gente... JC, a gente rompe com a realidade, tá? Então, a gente precisa entender e precisa estar acompanhando essa pessoa, né? E estar ali atenta aos sinais dela. Por exemplo, ela está ali com o bebê. E aí ela começa, daqui a pouco, fantasiar coisas que não estão acontecendo na realidade concreta. Para ela está acontecendo, no mundo interno dela. Entende? E quando a pessoa tem rompe com a realidade, a gente precisa de um cuidado maior ainda. Né? É uma situação considerada especial? Porque ela pode... a gente chama de surtos, às vezes, né? Surtar ali e pode ser até contra ela mesma ou contra o bebê. Então, se ela está fantasiando, imaginando coisas que não estão acontecendo na realidade, entende que o risco dela fazer alguma coisa ali é muito grande, né? Então, a gente precisa perceber. Acho que isso é importante. Enquanto você está vendo que a pessoa está ali com alguns sintomas, mas está ali dentro do que realmente está acontecendo, dentro da realidade, ok. Mas se ela começar a ter algumas atitudes um pouco estranhas... Isso, aí a gente já, né, precisa... De uma intervenção? De uma intervenção. Ok. Medicamentosa, principalmente nesse momento. Alguns casos, até internação. Até internação. Dependendo do caso. Essa pergunta é muito interessante. Uma pessoa, para fazer uma colocação com esses termos, provavelmente ele é um psicólogo, não?
JC, porque a pergunta dele foi assim, ó, qual o limite da depressão pós-parto para não se tornar uma psicose pós-parto? Não necessariamente. Não, né? De repente ele vivenciou alguma experiência ou acompanhou alguma experiência, né, que trouxe esse conhecimento para ele. Ok. Né? Sequelas desse tipo de situação? Talvez na relação ali com relação mãe-bebê, né? Porque no vínculo mãe-bebê, não que não possa ser, eu sempre falo, né? Não tem nada que a gente não possa recuperar. Não é que a gente vai voltar no tempo e mudar o que aconteceu, mas a gente pode fazer diferente daqui para frente. Então, usando inclusive a experiência que a gente teve. Então, pode ter algumas sequelas nesse sentido, do vínculo entre mãe e filho. Muitos casamentos, às vezes, acabam ou balançam bastante nesses momentos, porque as pessoas, muitas vezes, não estão preparadas para isso. Então, pode ter uma sequela nesse sentido. Mais ou menos isso, assim. Tem várias perguntas aqui que a gente vai deixar. Tem uma pergunta, Dinho e Caputina. Eu vou deixar para você responder, tá? Em particular para ela, pode ser? Por causa do tempo do nosso programa. Estou vendo aqui Silva Nunes, Dinho e Caputina, JC Dias, Ronaldo, Denise Moraes, Ronaldo Martins, Cíntia Andrade Martins. Um abraço para todas essas pessoas que deixaram um comentário, um ok, um boa noite. E a gente só tem a agradecer a Rafaela. Muito obrigado. O programa de hoje, bem claro, trouxe essa circunstância, essa vivência sua, ela ficou muito clara para nós que todos nós estamos sujeitos a vivenciar essas situações. O controle, de fato, não está nas nossas mãos, não é isso? Precisamos, nós não podemos dizer assim, temos que estar preparados, porque circunstâncias como essa, nós não estamos preparados para viver isso. Isso mostra que nós sempre dependemos daquele que era, que é e que há de vir, ou porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Teve um propósito, aí fica a pergunta, em todas essas situações que vocês vivenciaram, tinha um propósito? Quando você analisa tudo isso? Acredito que sim. Sim. Né? Um propósito de trazer ensinamento, amadurecimento, de crescimento pessoal, profissional, porque hoje eu posso atender vocês, né, pacientes com a gente nunca sabe exatamente o que o outro está passando, porque, como a gente disse ali atrás, nós somos indivíduos, né? Mas quando a gente passa por uma experiência assim, a gente tem uma outra visão, uma maior sensibilidade em relação a essa questão, por exemplo, específica da depressão. Eu consigo me colocar muito mais no lugar do outro, com outro olhar, com uma outra facilidade de quem já passou por algumas coisas parecidas, por alguns momentos com algumas características parecidas, e poder ajudar o outro. Talvez esse seja o grande propósito, né? Podendo ter passado por essa situação, ajudar ainda mais as outras pessoas. Sabe o que a gente também aprende em todo esse panorama? Que todos que estão num patamar que, para ajudar as pessoas, é inevitável que, para ele estar ali, ele passou por alguma dor. Certo ou errado? Certo. Quando você olha para o personagem chamado Jesus Cristo, a dor, o sofrimento que ele
passou, a gente também consegue enxergar que nós, para sermos instrumentos, ou sermos um bom instrumento, nós também vivenciamos essas dores, correto? Sim. Só que na maioria das vezes nós queremos estar ou desejamos estar. Você escolheu uma função onde essa função como psicóloga é o quê? É estender as mãos para as pessoas, é ajudar as pessoas, é mostrar o caminho mais fácil para essas pessoas, não é isso? Sim. E tem uma frase, quando você estava aqui falando, eu estava lembrando. Não vou lembrar exatamente a frase, tá? Mas é mais ou menos assim. Se eu não me engano, é do Jung, Carl Gustav Jung, que ele fala assim: conheça todas as teorias, tenha todos os conhecimentos que você conseguir, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas humano. Uau! Então, assim, que traz isso, né? De assim, não adianta você ter só a teoria, só o conhecimento. Você precisa ser humano, você precisa ter sensibilidade, você precisa se colocar no lugar do outro, você precisa olhar para o outro, e quando você olha para o outro, você olha para você também. Eu não só ensino, eu não só ajudo o outro, mas eu aprendo muito com cada paciente meu, com cada pessoa que eu converso, cada história, com cada experiência, com a minha experiência, com a tua experiência, que aprendi muito hoje também. Que bom. Mais ainda sobre o Criador, sobre propósitos. Sobre propósito. Né? Você mesmo disse no início, aqui fora do ar, que o período que vocês estiveram naquela cidade por 7 anos, então o número 7 a gente tem que o número 7 ele tem uma perfeição, ele fecha o ciclo, não é isso? Deu 7 anos, então não estão mais naquela cidade, vocês estão em outra cidade. Então, de uma certa forma, vocês cumpriram um propósito. Tem algo mais interessante que o propósito, na verdade, na maioria das vezes, ele não diz respeito a nós, mas ele diz respeito às outras pessoas. Aquilo que nós podemos fazer pelas outras. Concorda com isso? Sim. O que a gente pode fazer pelo outro, mas sempre olhando para a gente também. Correto. Porque senão a gente não consegue ajudar o outro. Correto. Por isso que o psicólogo tem que fazer terapia. Porque se ele não cuidar das suas coisas, ele não vai conseguir cuidar do outro. Ele vai misturar, vai começar a chorar junto com o outro. Não que o psicólogo não possa chorar, sim, tá? Porque nós somos humanos. Sim. Então, a gente se emociona também. Eu me emociono muito com cada história dos meus pacientes. Eu sinto muito ali a dor deles, consigo entender. Claro que ali eu estou como uma profissional, então eu não vou sentar como uma amiga e chorar junto. Sim, né? Sim. Mas a gente se emociona, a gente torce pelo paciente, a gente se preocupa, a gente pensa no paciente, porque eu sou humana. E, claro, também depende muito do que a gente acredita, de cada abordagem. Isso, exatamente essa frase. Carl Jung. Carl Jung. Carl Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas, e aí esse apenas entre aspas, né? Apenas outra alma humana. É simples? É simples. É simples. É só você se colocar ali no lugar do outro. É só você olhar para o outro. E, como eu disse, quando você olha para o outro, você também está olhando para você. Adiel Pedro, uma ótima compreensão esclarecedora. Obrigado, Adiel. Fabrício Juste. Deve ser o seu irmão? Meu irmão. Ei, a sua família está por aí. Um abraço para o Fabrício Juste. Maria José Juste Costa. Quem é essa? Mara José. Mara José, me perdoe. Minha mãe. Um abraço para a dona Mara. Ô, dona Mara, me perdoe, tá? Eu li Maria. Chama-se. Não é só você, fica tranquilo. Todo lugar que ela vai é Dona Maria José. Ela já Mara tá José Juste Costa. Um grande abraço. Jairovski Tavares. Um abraço, Jairo. Silvia Nunes, um abraço. José JC Dias, Denise Moraes, Dinho e Caputina. Tenho outra pessoa aqui. Gente, um abraço para todos vocês.
bate-papo muito interessante, muito edificante. E a gente conclui, de acordo com o bate-papo que nós tivemos aqui, que todas as coisas de fato concorrem para, ou cooperam para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quer concluir? Quero. Aproveitando o momento, quero agradecer a Deus. Sim. Câmera do meio? Aproveitando o momento, quero agradecer a Deus. Agradecer mais uma vez a você, José Carlos, pelo convite. Obrigado. Agradecer... Está no propósito, tá bom? Com certeza. Nada é por acaso. Outra coisa que a gente falou também ali fora do ar, né? Que eu também falo muito para meus pacientes, aqueles que estão aqui assistindo vão lembrar disso, que eu sempre falo. Nada é por acaso, né? Agradecer também ao Falcone pelo espaço, por tudo. Agradecer ao meu esposo, que através dele também, né? A conexão que nós fizemos lá com o Anderson. Isso, agradecer ao meu esposo, agradecer ao meu filho, que foi um dos pilares que me trouxe toda essa experiência, toda essa vivência. Através dele, hoje posso estar aqui dando esse depoimento. Agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando, que deixaram seu comentário, deixaram alguma pergunta. Vou responder depois a cada pergunta, tá bom? Que não deu para responder aqui, vou responder individual. E agradecer a todos que estão acompanhando, aos meus pacientes que estão assistindo. Muito obrigada não só por estar assistindo, mas principalmente pela confiança no meu trabalho, porque colocar a nossa vida, a nossa intimidade, as nossas maiores dores nas mãos de outra pessoa não é fácil. Não. Né? Então, eu me sinto muito honrada por cada um de vocês que confiam em mim, no meu trabalho, depositam ali essa confiança. Muito obrigada. E só tenho gratidão por tudo. Gratidão. Olha só, pessoal. Vocês entendem? Essa é a essência do programa e também a essência da vida e a essência das contrariedades do vento, que muitas vezes não é a favor, ele é contra. Mas nós precisamos entender que nessas contrariedades, o Criador, ele nos ensina nas coisas boas e nas coisas ruins. Então, nós aprendemos hoje com a doutora Rafaela Juste a vivência que ela teve com essa questão não foi programada, tá? Que ela não esperava, tá bom? Isso eles não esperavam. Não. Mas veio. E eles conseguiram vencer. O mais interessante que ela mencionou, existe 3 vertentes: corpo, alma e espírito. E ela buscou ajuda. Todas as coisas concorrem para o bem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Fica o nosso grande abraço. Isso aqui é de propósito e tem um propósito. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para minha esposa Darlene, para minha mãe Joana Pereira. Um abraço. Gente, eu preciso mandar um abraço aqui para a minha sobrinha Antonella, que nasceu faz 2 meses, fez 2 meses ontem. Um grande abraço para o casal Rayane, Paulo. Um abraço para vocês. Gente, Matheus Falcone, encerramos o programa de hoje.